O ano de 2023 foi um ano incrível para o Blender, e nesse vídeo você vai ver a retrospectiva das melhores atualizações que foram lançadas nesse ano fantástico. E até para te avisar, geralmente um software atualiza apenas uma vez por ano, mas o Blender atualiza pelo menos 3 vezes ao ano, o que torna ele o software que se desenvolve mais rápido no mercado. Mas se você não quer perder nenhuma atualização dessa ferramenta fantástica, já clica no botão de se inscrever aqui no canal e não perde os vídeos que eu vou estar postando para te atualizar sobre isso, beleza? O ano de 2023 começa com o Blender 3.5, e o Blender 3.5 já chega chutando a porta com a adição do Vector Displacement. Essa funcionalidade permite salvar uma textura com informações em 3D e utilizar essa textura como um pincel na hora de modelar ou fazer escultura em 3D. E isso permite que você crie modelagens que antes eram sem precedentes na hora que você estiver esculpindo alguma coisa em 3D. A diferença básica entre o Displacement normal e o Vector Displacement é que o Vector Displacement ele permite os overhangs, ou seja, permite que uma coisa fique sobre a outra mesmo dentro da textura, algo que é impossível no Displacement normal. É graças a isso a possibilidade de você salvar numa textura que uma coisa está sobre a outra que você pode ter um pincel de nariz ou de orelha, coisa que originalmente era impossível. E isso é só o começo, porque foi na versão 3.5 que surgiu o Real Time Compositor, uma coisa que hoje em dia eu não vivo mais sem. Essa funcionalidade permite que você tenha o Compositor, que é a pós-produção básica do Blender, funcionando na viewport, ou seja, você pode fazer a pós-produção na sua pré-visualização para ver exatamente como que vai ser o resultado final do teu trabalho. Ou seja, o Blender misturou duas coisas que antes eram workflows separados em uma coisa só. E eu particularmente não consigo mais viver sem isso, porque eu sempre faço a minha pós-produção numa prévia e aí vou testando uma coisa na outra, tudo virou uma coisa só. A galera que trabalha com visualização de arquitetura como eu simplesmente não consegue mais viver sem isso. E bom, essa versão não podia parar por aí, né? Foi na versão 3.3 do Blender que eles lançaram o Hair System atualizado do Blender, que tira completamente a necessidade de você utilizar o sistema de hair antigo e traz esse novo, um sistema com novos modos de você pentear, de criar os pelos com muito mais eficiência, muito mais leve, prático e intuitivo. No 3.5 eles trazem as Hair Tools. As Hair Tools são uma mistura de pincel de pintar cabelo, digamos assim, que funciona também junto com presets do Geometry Nodes, ou seja, você faz o penteado do jeito que você quer e você altera as propriedades daquele penteado de maneira procedural utilizando os presets de Geometry Nodes que já estão disponíveis para você. Em resumo, você pode criar um cabelo, fazer um noise para dar aquela leve bagunçadinha. Coisa que a gente já faz com modelagem há muito tempo e agora a gente pode fazer com cabelos também. Então se você quiser fazer um personagem com dreads iguais aos meus dentro do Blender, você pode e com muito mais facilidade do que modelando dread por dread. É aí que nós passamos para a versão 3.6, que saiu em torno de 4 meses depois da 3.5. E aquela, né? A Blender Foundation não consegue ficar com a bunda sentada sem fazer nada. Eles têm que chutar a porta do mercado toda vez que eles lançam uma nova atualização. Não tem como. Eles não sabem ser humildes. É por isso que na versão 3.6 eles já chegam chutando a porta com Simulation Nodes. Exatamente. Essa funcionalidade ela adiciona uma opção de criar simulações dentro do Geometry Nodes, as quais elas são atreladas e animadas de acordo com a timeline do Blender. E com isso você cria uma zona de simulação onde tudo que está ali dentro vai ser processado e executado de forma a criar uma simulação do jeito que você programou. E é aquela, né? As possibilidades para isso são de cair o queixo, como você está vendo aí na tela. Esse é o tipo de funcionalidade que deixa o Blender ainda mais parecido com um software extremamente robusto chamado Houdini. Esse é um software utilizado para criar simulações extremamente complexas na indústria do cinema. Ou seja, agora você tem uma ferramenta gratuita e de alto nível, chamada Blender, que te permite criar o que originalmente só podia ser feito em um software caríssimo da indústria do cinema. E eles fizeram isso de novo. Sabe, às vezes eu me pergunto como diabos o Blender existe, como que algo assim pode ser de graça. Sério, às vezes não faz sentido pra mim. Então, cerca de 3 meses depois, quase 4 meses, com aquele atraso porque tentaram hackear a Blender Foundation, vem a versão 4.0. A porrada que, sabe, a indústria tava precisando. Assim, vamos começar humilde. O Blender 4.0 começa mudando um pouquinho a interface. A interface do Blender foi reorganizada levemente, de maneira que você nem percebe as mudanças, você realmente vai sentindo onde as coisas estão. Mudaram a fonte, o que é uma coisa que você estranha no primeiro momento e adora no outro momento, porque ficou bem legal. E, sabe, deixando tudo mais visualmente agradável. Nada muito grave, mas depois vem a bagaceira. Começa pela mudança no Principal Shader. O Principal Shader, que já era bom, sofreu uma mudança dramática. Não só uma mudança visual, onde ele foi todo
todo reorganizado, de maneira a ele ser realmente um sistema de camadas, onde você adiciona as diferentes camadas de detalhe, mas também ele foi internamente melhorado, de forma que ele é muito mais realista agora. Em termos técnicos, o Blender agora tem o Principal Shader com um sistema que conserva a energia de maneira melhor e mais realista em todos os casos de todos os materiais que você criar. Você só quebra a lei de conservação de energia se você quiser. Uma lei de conservação de energia é nada mais do que dizer que um objeto ele só vai refletir uma quantidade de luz igual ou menor à luz que foi enviada para ele. Mas como o Blender é flexível, você pode configurar ele para ele refletir 2 ou até 10 vezes mais luz do que entrou nele. Faz sentido? Não. Pode ficar bonito? Pode. Blender é seu, você faz o que você quiser. Mais fácil de usar, mais realista. É isso que você tem que saber sobre o novo Principal Shader. Depois disso, Blender 4.0 vem com 3 letrinhas, AGX ou AGX, que é o novo sistema de Viewport Transform do Blender. Uma renderização ela precisa ser transformada em uma imagem que pode ser visualizada na sua tela. É para isso que as View Transforms servem. Elas convertem a informação do render em uma informação de imagem que pode ser visualizada. Originalmente, a gente utilizava o modo Filmic, o que não era ruim, tá? O modo Filmic sempre foi muito bom, mas ele tinha suas limitações. E aí que chega o modo AGX. Ele chega para passar por cima de todas as limitações do modo Filmic. Com o modo AGX, você vai ver que ele fica muito mais realista e preciso, principalmente em áreas de alta exposição, ou seja, onde tem muita luz. E principalmente se essa luz for colorida, porque agora, ao invés dele deixar uma luz extremamente clara e saturada, ele vai deixar uma luz que quanto mais clara, mais dessaturada ela fica, de maneira a ficar muito mais próximo de como uma iluminação ficaria no mundo real. O mais legal é que esse AGX, ele funciona com projetos feitos em versões antigas, assim como o Principal Shader, que ele vai funcionar também nos seus projetos antigos feitos em versões passadas. Resumo da ópera: seus projetos das versões antigas vão funcionar na versão 4.0 e a melhor parte, ainda vão ficar mais bonitos porque o 4.0 é mais realista nos shaders e mais realista na Viewport Transform. E você sabia que o Blender foi hackeado? Sim, ali em novembro, no lançamento do Blender 4.0, ele foi hackeado. Não se sabe exatamente o porquê, mas acusa-se que a razão para isso foi o Light Linking. Essa funcionalidade era tão necessária para o Blender se tornar um software padrão da indústria que é capaz de substituir outros softwares, que foi por causa dela que muita gente achou que o Blender foi hackeado. Mas lembre-se, isso é só uma acusação, não se sabe o que aconteceu. Só se sabe o seguinte, que o Light Linking muda tudo. Porque é com essa ferramenta que você pode fazer o seguinte: você pode fazer com que um único objeto seja excluído de uma lâmpada e você pode fazer com que uma lâmpada ilumine apenas um ou alguns objetos selecionados. Isso traz um nível de flexibilidade sensacional na hora de fazer a renderização da sua cena, de modo que só se ilumina o que realmente quer. E aqui que vem o detalhe: isso é o padrão da indústria há muitos anos. Light Linking é o padrão de vários outros renderizadores há anos, sabe? Então é por isso que tava todo mundo louco pra ver isso no Blender. E a galera da Blender Foundation já estava louca trabalhando nisso há vários anos, tá? A grande questão é que eles demoraram pra lançar isso porque eles queriam lançar uma funcionalidade que estivesse 100% conectada com todas as outras ferramentas dentro do Blender. Ou seja, o Blender, que é de graça, ainda tá interessado em lançar algo que seja extremamente funcional, que tenha um nível de qualidade que seja realmente aceitável. Sério, você já parou pra pensar que esse serviço de altíssima qualidade é gratuito? Eu ainda me pergunto como diabos o Blender existe, sério. E é com o 4.0 que o ano é fechado, mas o que vem depois? A primeira atualização que vai vir pro Blender é o 4.1. E o futuro do Blender é com o Eevee Next. O Eevee Next é a nova versão do Eevee que trará o Ray Tracing em tempo real, semelhante ao que já é feito na Unreal Engine. E isso é pra você ver que a galera da Blender Foundation não está perdendo tempo. Eles querem o Blender o mais atualizado possível e o mais rápido possível. Agora comenta pra mim aqui embaixo, qual foi a funcionalidade que você mais gostou das versões de 2023? E você tá ansioso pelo Eevee Next em 2024? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.